A tela do celular se ilumina e eu percebo que olho para o lado com receio de descobrir que é uma mensagem da escola do Luiz. Mais uma mensagem. O que poderia ser dessa vez? Na primeira foi um susto horroroso, eu fico mal só de lembrar. Eu não quis acreditar no que a coordenadora do colégio contou. Meu filho bateu em alguém? Isso não tinha nada a ver com ele. Um menino tão tranquilo, tão obediente. Eu tinha certeza que essa professora devia ter se confundido. Ou então estava pegando no pé dele. Na verdade, eu ainda acho que ela não gosta dele. Apesar de que agora eu já sei que ele também não colabora muito. Mas o que a escola espera que eu faça mais do que eu já faço? Tirei o celular, deixei de castigo. Se ele não melhora o comportamento em sala de aula é porque a professora não tem domínio sobre a turma. Já não faz mais sentido ficar indo nessas reuniões com a coordenação da escola. Do jeito que eles falam, parece que a culpa é minha, isso só piora a situação. Será que eu mudo o Luiz de escola, hein? Eu não sei mais o que vou fazer com meu filho. Será que ele viu que eu tava chorando? Que bárbaro ver eles crescendo. Culpa? Esse poderia ser o meu sobrenome. Eu sou boazinha demais. Se eles tivessem tido a minha educação... Sinto que lá vem história. Como lidar com a responsabilidade de educar? Uma tarefa que é diária e não nos dá garantia nenhuma de sucesso? Partimos de histórias fictícias que são super reais para falar dos desafios vividos pelas famílias sobre educação, cuidado, relacionamento e todos os afetos que atravessam essa jornada. Eu sou Joana London. E eu sou Renata Ishida, do Laboratório Inteligência de Vida, LIVE, Programa de Educação Socioemocional, presente em várias escolas do Brasil, que ajuda os estudantes a conhecerem sobre os seus sentimentos e desenvolverem habilidades para a vida. No podcast Sinto que lá vem história, vamos conversar com convidados sobre situações que com certeza você já passou. Sem julgamento, preconceito ou culpa. Então, vamos começar do começo. Alguns de vocês já podem ter ouvido falar no Live, outros não fazem a menor ideia se isso é de comer ou de passar no cabelo. Rê, conta um pouco pra gente o que é o nosso trabalho com o Live. Oi, Jo. Borboletas na barriga aqui, né? Primeira vez num podcast. O que é o Live, né? O que é o Laboratório Inteligência de Vida? Ele é um programa de educação socioemocional. Ele está presente em mais de 500 escolas no Brasil, desde a educação infantil até o ensino médio. Vamos pensar o seguinte: quais foram os momentos mais marcantes da sua vida na escola? A gente faz muito esse exercício por onde a gente vai. Quando a gente dá palestra para famílias, quando a gente conversa com os professores, a gente lança essa pergunta e a grande maioria, acho que é unânime, ninguém pensa sobre o conteúdo que aprendeu. A grande maioria das vezes é sobre aquele abraço que deu no colega quando ele precisava de um conforto, ou a briga que levou todo mundo para a coordenação, para a diretoria, uma frustração enorme que fez a gente desmoronar, ou um passeio que a gente fez com a escola e descobriu alguma coisa nova. Tudo isso, na verdade, permanece na nossa memória porque provavelmente isso nos tocou e a gente aprendeu alguma coisa com aquilo. E quando eu falo que a gente aprendeu, será que não foram nesses momentos de corredor, nesses momentos de troca, que a gente não aprendeu a escutar o outro? Ou que a gente não aprendeu a lidar com frustração? Ou a enfrentar os nossos medos? Eu fico pensando que pra mim nunca foi fácil entender o que eu tava sentindo. Muito menos saber lidar com isso. Apesar de atravessar muito as minhas relações na escola, atravessava o meu aprendizado na escola. E o mais engraçado é que a minha escola era um lugar onde os sentimentos eram levados a sério. Mas mesmo assim eu sinto que não foi um espaço que me ensinaram a falar sobre eles, a pensar sobre eles. E o Live nasce dessa premissa de que escola é um lugar do sentir. Que a gente precisa criar espaços de escuta e de fala para que ajude esses alunos e esses adolescentes a terem uma ampliação da compreensão de si, do outro e do mundo. E a ideia desse podcast é justamente ampliar esse debate, não só entre a gente do Live, entre a comunidade escolar, mas também e principalmente as famílias. Para isso, a gente vai trazer especialistas de áreas completamente diferentes, mas principalmente pessoas que podem contribuir nesses temas relacionados à educação socioemocional dos jovens e das crianças.
E para esse episódio de estreia, a gente tem aqui um convidado bastante especial, uma pessoa que estudava num colégio católico franciscano em Belo Horizonte e era um aluno muito interessado e apaixonado por conhecer o mundo. Devorava a literatura infanto-juvenil e gostava de passar horas imerso nas Barças, que para quem não é dessa época era como se fosse o Google de hoje, onde a gente pesquisava tudo. Esse aluno cresceu, se tornou mestre em psicologia clínica e hoje é um renomadíssimo palestrante, escritor que está lançando livro agora e terapeuta de casais. Alexandre Coimbra, seja muito, muito, muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar embarcar nessa aventura com a gente, nesse primeiro podcast, e é uma honra e um prazer tê-lo aqui. Ai, Jô, mas que alegria estar aqui com vocês, muito obrigado. A parceria com o livro é antiga, o encantamento por vocês também é antigo e a possibilidade da gente conversar diretamente com as famílias é uma coisa que me agrada profundamente, porque a gente pode usar cada uma dessas histórias para falar daquilo que a gente fala muito pouco. E pode ser até que isso sirva para depois as famílias poderem conversar entre si. Eu sempre fico muito honrada de ter a oportunidade de conversar com o Alexandre. Já que a gente está falando de educação socioemocional, você trouxe, né, essa perspectiva da importância disso virar uma inspiração para dentro da própria família. Acho que vale a gente situar um pouco melhor o que é educação socioemocional. É possível aprender a lidar com sentimentos? Não só possível, como é inerente à existência humana. Nós estamos aprendendo o tempo inteiro a lidar com os nossos sentimentos porque eles não operam sobre nós da mesma forma ao longo de todo o ciclo vital. Então, a forma como, por exemplo, vamos pegar aqui uma expressão emocional difícil para todo mundo, a raiva. A forma como a raiva opera num bebê, numa criança, num adolescente, num adulto, na hora que a gente está doente, na hora que a gente está cansado, na hora em que a gente está decepcionado. Em cada um desses momentos da vida, a mesma expressão, raiva, opera de forma diferente sobre nós. Então nós estamos o tempo inteiro aprendendo a lidar com a raiva, mas não porque ela é uma matéria difícil de passar de ano, mas é porque ela vai mudando o jeito em que ela nos atravessa. E isso vale para todas as expressões da vida emocional de uma pessoa. Nós somos aprendizes o tempo inteiro e nós não precisamos ter vergonha de sermos aprendizes ou culpa, que são os dois sentimentos mais comumente associados à educação socioemocional. A pessoa tem vergonha de admitir que não sabe lidar bem com isso ou com aquilo e também se sente muito culpada. Geralmente os adultos se sentem na obrigação de performar uma sabedoria inabalável no trato com as emoções, e isso ninguém tem para dar. Nem eu, nem vocês, nem ninguém que está nos escutando. Como também se o tempo por si só pudesse dar conta de ensinar como lidar com sentimentos, né? Acho que a vida, ela nos dá oportunidades como essa, mas como é que a gente pode potencializar essa aprendizagem oferecendo caminhos? O tempo por si só não vai ser essa garantia de amadurecimento emocional. Não, inclusive isso é uma armadilha. Achar que a passagem do tempo simplesmente nos prepara para esse tipo de aprendizagem. Não é verdade. Isso é uma aprendizagem consciente. A gente tem que pôr energia nisso. Não adianta só expressar a raiva ou só dizer que está com medo. Só isso não basta. A gente está falando do processo de você entender como você se sente quando você sente medo, o que você sente quando você sente raiva, o que você é levado a pensar, a fazer em cada um desses momentos e o que isso faz com você. Porque aí a gente entra numa discussão às vezes mais complexa, assim, você se sente envergonhado de sentir medo tendo 40 anos de idade e já tendo filhos adolescentes? Você se sente com medo de assumir que tem raiva do seu filho e dele achar que essa raiva pode apontar, por exemplo, para um desamor? Quanto mais a gente aprofunda nesse tema, mais coisa a gente tem para descobrir sobre a gente. Por isso é que é um aprendizado infinito. Mas eu não estou dizendo isso para desanimar ninguém, não, porque é uma experiência de educação muito enternecedora para o coração. Quando a gente conhece sobre a gente através do filtro das emoções, a gente se sente mais autor da própria vida.
E isso tem um ganho monumental de autoimagem. Eu passo a acreditar mais em mim, eu sonho mais coisas, eu desejo mais coisas, eu realizo mais coisas porque eu me conheço melhor e sei do que eu sou capaz. Esse é um convite para a gente crescer junto, para a gente crescer numa comunidade de pertencimento em que a gente não tenha medo de falar dessas coisas. Talvez parte dessa resistência tenha a ver com esse adulto que sente que já aprendeu tudo, né? E que agora é a hora dele de ensinar. E o quanto, na verdade, a educação socioemocional faz com que, quando a gente está inteiro nesse processo, a gente também aprenda com os nossos filhos. Então, eles mostrem pra gente caminhos possíveis. E as pessoas têm vergonha, né, de se colocarem no lugar de aprendiz, como se fosse mostrar a falta. E, na verdade, todo mundo é incompleto. E que bom. Parece que é uma vergonha não saber. A bola que você cortou tá alta, só eu fazer assim, ó. Assim que a gente gosta. Marcar o ponto. O que acontece nesses momentos que a gente sente vergonha de ser aprendiz é porque a gente vem de uma cultura autoritária. O autoritarismo é uma forma de estabelecer hierarquia, por exemplo, dentro da família, mas isso pode acontecer em qualquer lugar social, dentro do trabalho, nas relações entre líderes religiosos e comunidade religiosa, em qualquer espaço da sociedade a gente pode ter o poder exercido de forma autoritária ou de forma democrática. O autoritarismo que ele traz para a figura de poder é o seguinte mandato: 1, você não pode errar. 2, se você errar, minta. Não assuma o seu erro, porque se você assumir o seu erro, a pessoa que está hierarquicamente inferior a você vai montar em você e ela vai te dominar. Então, o paradigma autoritário, ele impede que a figura de poder aprenda sobre isso. Porque ela tem que o tempo inteiro dar um exemplo inabalável que, a meu ver, desumaniza essa figura. Porque nós não somos essas pessoas. Mas como nós, nessa geração aqui de adultos que estamos aqui conversando, nós viemos de uma educação autoritária, nós somos autoritários em desconstrução. Nós não somos as pessoas democráticas e horizontais que nós gostaríamos. A gente ainda grita muito, a gente ainda repete aquelas frases que as nossas mães e os nossos pais disseram pra gente, e a gente fala: meu Deus, eu virei a minha mãe, eu virei o meu pai com os meus filhos, socorro. Teve um dia que eu estava tendo um chilique assim, com meu filho mais velho, perdi completamente a estribeira, e aí ele chegou para mim e falou assim, calmamente, olhando no fundo dos meus olhos, falou assim: pai, preste atenção, vá se acalmar, depois eu converso com você. Eu não vou conversar com você enquanto você estiver nesse nível de descontrole. Eu parei e fiquei olhando para aquela cena e falei: isto não aconteceria na casa dos meus pais, se eu estivesse na posição dele. Mas o que estava acontecendo ali? O meu filho estava me relembrando de um valor que eu já tinha colocado anteriormente, que já é cultura dentro da minha casa, sobre o respeito na hora do diálogo. Eu errei feio, e ele, por não termos uma relação baseada no autoritarismo, ele tem o direito de me pontuar. E na hora que ele me pontuou, eu pude aprender com ele. Então, ele foi meu mestre. Naquela cena, ele foi meu mestre. Estou contando aqui uma história pessoal também para a gente desconstruir essa história do que o psicólogo, né? Deve ser aquela pessoa assim... sempre centrada. Nossa, o máximo, E muitas vezes quando a gente tá por aí pelo Brasil afora, a gente escuta algumas famílias falando: mas na minha época não tinha isso e eu tô aqui bem. Eu não tenho problema, tô vivo, sobrevivi. Por que você acha que ainda existe uma certa resistência em relação ao trabalho socioemocional, até na história que a gente trouxe no início do episódio, né? Essa família que em algum momento quase que desiste de falar sobre isso ou deixa de lado essa problemática porque tem dificuldade de lidar com isso. Por que você acha que tem uma resistência em relação ao trabalho socioemocional, não só dentro da escola, mas isso atravessando depois e levando, né, na mochila para casa também? É muito difícil a gente nomear mal-estar dentro da família, porque isso aponta para falhas dos adultos. E quando uma criança e um adolescente percebe uma falha do adulto, ele está diante de um dilema.
que é o seguinte: será que se eu falar isso com a minha mãe, com meu pai, eles vão me amar menos? Será que eles vão fazer alguma coisa, eu vou ser punido por apontar um erro deles? Ou será que eles só são as únicas pessoas que podem apontar os erros do outro? Eles falam dos meus, mas eu não posso falar dos deles. Da parte da criança e do adolescente tem esse medo. E da nossa parte tem o medo de assumir o tamanho dessa fissura, o tamanho dessa fratura que a gente provoca na relação. Aproveitando o nome laboratório, a família também é um laboratório. Eu sou terapeuta de família. Para mim, esse ofício que eu amo é o diálogo com as pessoas que topam essa aventura de crescer juntas no mesmo espaço, sendo pessoas diferentes, de gerações diferentes, de gêneros diferentes, de desejos muito divergentes, mas que compartilham um sobrenome. A coisa mais comum da convivência familiar não é a harmonia, é o conflito. A família é um laboratório de conflitos, é uma escola para a gente aprender a lidar com a diferença humana. E se a gente colocar isso como um lugar de aprendizagem, a gente está ali para depois que a gente cresce, ter a nossa casa, ter a nossa família, ir para o mundo, tendo aprendido ali dentro daquela experiência primária como é que a gente lida bem com a diferença humana. Então, dentro desse laboratório, podem acontecer algumas coisas muito violentas, porque a violência está dentro de nós. A gente pode ser muito violento com quem a gente ama. Na hora que isso acontece, se a gente não tem condição de nomear que isso aconteceu, a pessoa que sofreu essa violência, ela vai ficar sempre com essa pergunta: será que isso aconteceu mesmo? Será que isso é o contrário do amor em definitivo? Isso aconteceu porque aquela pessoa não me ama? E essa violência, gente, não tem a ver, deixa eu dizer uma coisa aqui que pode ser uma verdade inconveniente. A expressão da violência da família não é o contrário absoluto do amor. Ela é o resultado de uma série de fatores de desgaste e de pressões sobre as pessoas que acaba explodindo numa cena violenta. Eu não estou desresponsabilizando a pessoa que faz isso, dizendo coitadinha, ela... Não é isso que eu estou dizendo. A gente precisa olhar com verdade. E nem que qualquer violência cabe, né? Isso, mas quando ela acontece, quando a gente nomeia e fala assim, olha, você foi violento comigo. Quando tem espaço para falar disso, a partir do momento que a gente nomeia isso, a gente também está construindo a estrada da reparação. Não se repara uma violência sem nomeá-la antes. Então, quando a pessoa fala, eu apanhei na minha infância pra caramba, mas eu tô aqui ótima, não aconteceu nada. Vamos colocar uma lupa nessa história. Aconteceu sim, aconteceu sim. Você sentiu humilhação, vergonha, medo e raiva quando você foi violentada. Só que você não teve a oportunidade de colocar o nome no que você sentiu. E aí, ao você ter silenciado essas emoções dentro de você, você levou isso como um coquetel molotov dentro de você. Em algum momento da sua vida, isso explodiu para algum lugar da sua vida. Você continua viva, é verdade. Mas a ideia da vida não é só você sobreviver. É você estar bem emocionalmente, bem consigo, como diz lá o Roberto Carlos, né? Em paz com a vida e com o que ela me traz. É para você ter isso no seu coração, para você fazer o que você quiser do seu tempo, da sua energia, dos seus relacionamentos. Então a ideia é muito mais do que sobreviver. Quando as pessoas fazem isso, fazem essa fala, é porque elas não conseguem assumir o que elas viveram, porque tem um medo aí de perder o amor desses pais, de admitir que a coisa foi dura mesmo, porque a gente também sofre quando a gente admite isso, mas é uma jornada que a gente precisa passar. E até uma falta de referência de como pode ser diferente, né? Que eu acho que esse é um pouco o caminho dessa relação com a escola, né? Poder ter referências de como que essa história pode ser diferente da que aquela pessoa viveu, né? Abrir essa oportunidade também. Isso multiplica quando a criança vai para a escola. Opa. Os mini coquetéis Molotov estão ali, em ebulição. A criança conseguir gerir tudo isso que está borbulhando nesse encontro com, aí sim, tantas outras histórias, tantas outras referências, né? Como a Jo falou, nossa, pode ser diferente. Eu aprendi diferente em casa, eu aprendi de uma outra forma em casa. Na minha casa eu não posso isso, mas eu tô vendo meu colega fazendo. O que é isso? Na minha casa eu sou o rei e aqui eu tenho que esperar. Às vezes a criança não consegue lidar com isso. E aí a escola
tem que ter algum tipo de contorno. Mas aí fica essa questão. Até que ponto, função da escola, fazer esse contorno, proporcionar essa aprendizagem socioemocional de ajudar as crianças a nomearem o que elas estão sentindo? Ou isso é só função da família? Porque muitas famílias falam assim, não, os valores, isso aí é em casa. Saber aprender a falar, por favor, obrigado. Se não chegou na escola com educação é porque não teve em casa e aí não é a escola que vai resolver. Como é que fica esse embate? Quem é a responsabilidade de poder proporcionar essa educação socioemocional? Olha, eu não trabalho com modelos subtrativos, só com modelos aditivos. Então, eu acho que é responsabilidade da escola, da família e da comunidade. Eu estou chamando de comunidade o cara que entrega o leite, o cara da banca de revista. Eu acho que eu estou muito anos 80 com essas imagens. Deixa eu chegar aqui e atualizar. Por comunidade, eu acho que a gente está falando de todas as pessoas que transitam pela vida dessa criança e do adolescente que estão, por exemplo, fora da escola. Então são os colegas de trabalho dos pais, os vizinhos, todo mundo é corresponsável pela educação socioemocional, não de uma forma pedagógica, mas vivencial. Tudo que atravessa a vida da criança e do adolescente é instrumento, é insumo para a gente poder conversar com ela, como ela tem lidado com aquilo e o que pode ser aprendido. Nessa história da escola, eu acho que a gente ainda vem de um modelo que define a escola de uma forma muito conteudista e pouco relacional. A gente ainda acha que a gente está indo para a escola para aprender 3 causas e 3 consequências da Revolução Francesa e não para também aprender a se relacionar. Então, na hora que existe algum problema de relacionamento de um estudante com outro estudante, ou com o professor, ou com o funcionário, ou do professor com o estudante, porque o professor é humano também. Quando a gente tem esse tipo de problema relacional, por que a gente não pode colocar o conflito relacional como um processo de aprendizagem? Qual a dificuldade que a gente tem para entender que aquele conflito é uma cena para a gente aprender igualzinho na hora que a gente está fazendo um dever de casa e a criança coloca lá 2 mais 2, ela coloca 3 e você fala, não, tá errado. E ela apaga, e ela refaz. Tem uma coisa errada aqui, tem que pensar direito aí como é que faz esse negócio. E ela está sendo convidada a repensar a forma de se colocar naquele exercício. Por que a gente não faz isso também com os conteúdos que têm a ver com emoções, com relações dentro da escola? Eu acho que é responsabilidade sim daquele ambiente. Aquele é um espaço de aprendizagem integral. Então, para mim, educação socioemocional é uma forma de você trazer para a reflexão as coisas que estão sendo vividas ali enquanto a criança está aprendendo o que ela está aprendendo para passar de ano. A questão toda, e a gente já falou muito disso em outros espaços que a gente teve juntos aqui, o Liv e eu, sobre o impacto da chegada desse trabalho socioemocional em casa, né? Na hora que as famílias começam a receber esses filhos com umas perguntas que eles não faziam, com umas frases assim diferentes da cultura familiar. E minha gente, tô falando agora para cada um e um de vocês que está me escutando, que cuida de uma criança e de um adolescente. A gente não faz isso sozinho. A educação para a vida, a educação para a cidadania, a educação para as relações dentro do espaço, da cidade, do território onde a criança e o adolescente habitam, isso é feito por todas as instituições que ele frequenta. É feito pela instituição religiosa, é feito pela instituição escolar, feito pela família, por todos os espaços que ele habita. Viver em sociedade é entender esses processos e dialogar com eles e entender quem que ele vai ser em cada um desses espaços. Normalizemos isso como pauta do crescimento dos nossos filhos. Isso, inclusive, alivia o peso da responsabilidade da família de ter que dar conta sozinha dessa parte da vida. Isso alivia a sobrecarga materna, por exemplo, né? A gente vive uma cultura que sobrecarrega muito as mães. Então, a gente tem mais coisas interessantes amplificando a percepção dos nossos filhos sobre a vida e a gente pode ter conversas deliciosas com eles, aprender com eles, aproveitar para colocar histórias, por que não, da cultura familiar, trazer exemplos do que você já viveu, do que a sua mãe já viveu, do que a bisavó dessa criança já viveu, contar histórias suas como quando criança, fazer o contraste com a geração passada. Olha, na minha época era assim, não tinha condição de fazer isso, por que tal coisa? Que bom que você pode falar disso agora e etc, etc. Isso é um belíssimo convite.
É muito interessante o que você fala, Alexandre, porque a gente tem falado muito sobre que a escola não consegue deixar as emoções do lado de fora, né? Do lado de fora da escola. E essa escolha, às vezes, da escola de não lidar com essas questões não significa que ela não está trabalhando nisso. Ela está escolhendo trabalhar de uma forma que é não trabalhar. Essa noção que você traz de rede, né, e de corresponsabilidade, não só alivia, como integra, né, aquele ser humano. Assim, a gente realmente tem todos os espaços, inclusive para acolher a própria família, né? Que muitas vezes precisa de um acolhimento e que pode contar com o espaço escola para isso, né? Assim, você já trouxe um pouco essa noção prática da própria divisão de tarefas, do como é lidar com as emoções. Mas eu fico com vontade de te ouvir. Acho que também quem deve estar ouvindo a gente fica nessa ansiedade mais pragmática, sabe? Assim, do que eu faço? Como que eu faço? Por onde essas famílias começam? Como que elas fazem esse trabalho? Como é que elas reconhecem que talvez elas já estejam fazendo? Conta um pouco, assim, pra gente de um lugar mais prático mesmo, porque eu acho que isso também ajuda a gente a lidar com uma certa ansiedade quando esse tema vem, né? Bom, em primeiro lugar, assumir que na nossa experiência materna e paterna, nós somos sempre estreia. A gente está sempre estreando ser mãe ou pai deste filho nesta idade. Desde Sigmund Freud, a gente sabe que o encontro de uma mãe com um filho, de um pai com um filho, ele é muito mais marcado pelo estranhamento. E isso quer dizer que os nossos filhos crescem e eles vão desabrochando pedaços deles a cada momento que até então não estavam acessíveis, nem para eles, nem para nós. Então nós vamos descobrindo coisas novas dos nossos filhos o tempo inteiro. Então nós vamos aprendendo sobre eles. Isso já coloca a gente num outro lugar de ter que parar, olhar para o nosso filho, escutá-lo, entender. Deixa eu ver em qual capítulo você está. Eu estou achando que eu estou no capítulo 1 e você está lá no 12. Você já está lá na frente, você está falando umas coisas que você não falava, você está pensando umas coisas que você não pensava. Eu estou achando que eu estou com uma imagem datada de você, eu estou precisando de escutar mais para atualizar meu HD aqui, que eu estou achando que meu HD tá tipo disquete dos anos 90. Então a gente vive isso o tempo todo, né? É muito difícil para a gente ver os nossos filhos crescerem. A gente sofre com isso, né? A gente vê a autonomia deles ao mesmo tempo que a gente se orgulha, a gente lamenta, porque a autonomia significa um pouco mais de distância, que ele vai ter mais asas para ir para o mundo. Então a gente sofre. Agora, esse encontro que nós temos com os nossos filhos na hora do conflito, na hora que a emoção está transbordada em nós, ou neles, ou nos dois, o que é pior, na hora que a emoção está transbordada, a gente pode se fazer uma pergunta: como é que eu me percebo nessa hora? Antes de falar dele, olhe para você. Como é que você fica na hora que você se destempera? Né? Para onde você costuma ir? Como é que você costuma reagir? Isso já é aprendizagem socioemocional sobre você. Nós, numa posição hierárquica superior, numa figura de autoridade, às vezes nós não precisamos nos fazer essa pergunta, porque a única coisa que a gente acha que a criança ou adolescente tem que fazer é obedecer a gente. Ele tem que cumprir um determinado acordo e um determinado comportamento, e a gente não pensa em como a gente está fazendo essa relação acontecer. Perguntar isso e ir construindo tentativa e erro sobre como eu posso ir transformando o meu jeito de me aproximar do meu filho para que esse encontro seja o menos tensional possível, o mais aconchegante, mesmo se a gente estiver falando de uma coisa difícil. É possível falar de temas difíceis de uma forma segura, de uma forma que as pessoas não se sintam ameaçadas de perder o amor umas das outras. Isso a gente não aprendeu. Todo mundo sai do armário aqui. Ninguém aprendeu educação socioemocional na nossa geração. A gente só era avisado que a gente não deveria ser desse jeito. Mas nunca ninguém chegou pra gente e falou assim: você vai sair deste jeito errado, torto que você é, para um jeito adequado, trilhando esse caminho. Vem aqui que eu vou pegar na sua mão e te ajudar a se controlar na sua raiva para você poder respirar melhor e poder conversar de forma assertiva com uma pessoa sem você se submeter a ela, mas dizendo exatamente o que você quer dizer com altivez. Ninguém ensinou isso pra gente.
A gente só foi colocado de castigo dizendo, você não pode ser desse jeito, você não pode falar alto comigo, você não pode gritar, você não pode ser desse jeito, você não pode ser medroso assim, você não pode isso, você não pode aquilo. Para de chorar. Para de chorar. Engole né? o choro. E que é feio, né? Tanto é que, por exemplo, chegar pra uma pessoa e falar que ela é muito sentimental é quase que uma ofensa. Como se uma pessoa, para que ela precisasse ser respeitada, ela não pudesse explorar, demonstrar os seus sentimentos. Todo mundo tem sentimentos, mesmo quem expressa pouco eles, ou tem determinados tipos de sentimentos também que são mais aceitos socialmente, né? Então é muito duro. Essa questão dos adultos também ficarem receosos em demonstrar que estão aprendendo, ou acharem que os filhos precisam ser obedientes o tempo inteiro, porque senão é um ato de desrespeito. O que ele está ensinando para a criança? Que ela precisa sempre obedecer, e aí de repente vira um ano, uma determinada parte da vida da criança e fala assim, você precisa ser autônomo, você precisa lutar pelas suas coisas, você precisa ser uma pessoa crítica. A vida inteira a criança foi ensinada que ela tinha que ser obediente e de repente você espera dela, quando adulta, o contrário. O que tem acontecido muito na escola também, com o novo ensino médio, para quem não conhece, mas o aluno tem que fazer alguma escolha de qual trilha ele vai seguir dentro do currículo e a gente nunca estimulou ele a se autoconhecer. De repente, ele no ensino médio fala, escolhe aí. E aí, qual o caminho que ele vai seguir, né? Ele normalmente segue onde os amigos estão, ou então onde é mais fácil, dependendo da relação dele com a escola. E poucas vezes é realmente em relação às escolhas que fazem mais sentido para ele, porque a gente não ajudou ele ao longo do processo a se autoconhecer para poder fazer essas escolhas depois de maneira mais coerente com o que ele sente, com quem ele é. A gente poder se corresponsabilizar, a gente poder contar com o outro. E aí lembrar que também a educação socioemocional não é um caminho linear. Que de repente você vai chegar num nirvana, num lugar pleno e tá tudo bem. As coisas vão ter seus altos e baixos porque a vida vai nos surpreender em algum momento e a gente vai ter que abrir nossa caixa de ferramentas, ver se tem alguma coisa lá que dê conta ou vai ter que pedir emprestado para alguém. E é isso, né? Então acho que te ouvir nos lembra que tudo bem, a gente vai passar por alguns desafios e a gente pode contar com a nossa rede e tudo bem a gente ficar mal por um momento e perdido e sem resposta. Mas antes da gente se despedir de você, a gente vai estar sempre no final do episódio uma pergunta de alguém da família Live. O que é a família Live? É a família cujo filho ou a filha tem Live na escola. Então você que é família Live, mande a sua pergunta. A gente tem o nosso @inteligência de vida no Instagram. Dá para mandar por direct ali uma pergunta pra gente e a gente vai ter esse momento Live Responde. E hoje a gente tem uma pergunta da Renata Rezende, que é do Rio de Janeiro. Ela pergunta o seguinte: Oi pessoal, eu me chamo Renata, sou mãe de 3 meninas com idades bem diferentes. A Malu que já está na fase adulta com 20 anos, as 2 menores entrando na adolescência, a Sofia com 12 anos e a Eduarda com 10. E aí eu queria saber como construir um diálogo onde elas entendam os limites e as orientações dadas de forma menos autoritária, mas que ainda assim respeitem e sigam o que eu estou orientando. Obrigada. Olha, Renata, eu vou falar uma coisa que você vai se frustrar. Isso já vai ser parte do seu aprendizado socioemocional do dia. Eu vou ter que engolir essa resposta. Não, você não vai engolir. Você vai escutar como ela vai chegar em você, como você se sente com isso. É isso que a gente faz todos os dias com as coisas que a gente escuta sobre a vida. A sua pergunta é um desejo de tocar o impossível. É impossível que um filho tenha a capacidade de aceitar, compreender e obedecer de forma que ele não se coloque. Porque se a família é um laboratório de posicionamento social, existem tipos de expressões na vida, uns que vão ser mais adaptativos a um conjunto de regras que chegar para eles, tem outros que vão ser mais transgressores, e isso vai fazer parte da forma dessas crianças, desses adolescentes de se posicionarem na vida. Então eu não sei exatamente como é o perfil de cada um dos seus filhos, mas eu já estou te dizendo, olha, segura aqui na minha mão para eu te dizer uma coisa, é impossível. Tem treta o tempo inteiro. Família é sinônimo de treta. Maternidade é sinônimo de treta.
quando a coisa está muito calma, comemora, celebra, curte, porque o mais comum é que a gente esteja divergindo. Dessa divergência nascem as possibilidades de existência de cada um dos nossos filhos. Eles crescem e descobrem quem eles querem ser, inclusive contrastando com quem nós somos, fazendo uma diferenciação. Esse é um esforço que a gente faz o tempo inteiro, e eu vou te convidar a pensar na sua relação com a sua mãe e com seu pai desde a adolescência. Cada um de nós vive o seguinte: você vive, eu vivo, nossos filhos vivem. A gente decide que coisas da nossa família a gente vai levar para a nossa vida e que coisas a gente vai deixar lá na nossa história e falar: isso eu não quero repetir, eu não quero fazer igual a minha família fez. Todos nós fazemos essa conta, fazemos essa divisão de elementos da vida que a gente deixa ou que a gente leva. Mas não é simples, porque a gente leva o que a gente queria ter deixado e deixa o que a gente queria levar. Então, eu já falei agora há pouco, aquele momento em que a gente fala assim: meu Deus, estou igual a minha mãe. Eu virei o meu maior pesadelo, né? E também a gente fala assim: poxa, eu queria tanto ter a paciência do meu pai, não consigo. Então, a gente está o tempo inteiro fazendo essa negociação interna nossa com as figuras de referência que a gente teve na vida. Os seus filhos já estão fazendo isso com você. Então, você vai comunicar com respeito, conversar, escutar os seus filhos sobre as coisas que eles sentem pelas regras que você coloca para a vida deles. Pode ser que aí tenha um exercício de negociação que possa ser feito. Vai ter um pedaço dessas regras que vão ser inegociáveis para você e você vai sustentar. Não espere que eles acolham assim: nossa, mamãe, mas que lucidez a sua, muito obrigado por me dar esse limite. Eu estou muito feliz e muito protegida na vida por você. Já sei o quanto isso vai me ensinar Já lá na sei frente. o quanto isso vai me ensinar lá na frente. Não, 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 não. Cores de Almodóvar aqui no negócio. Filhos à beira de um ataque de nervos. Todo mundo se queixando, vão te chamar de nomes horrorosos, porque você é isso, porque você é aquilo. Lá na frente, eles vão falar assim: pô, mãe, você mandou bem ali, hein? Nossa, como é que você aguentava a gente, mãe? Você mandou muito bem ali, porque se não fosse você colocando aquele limitão, a gente teria tomado uns caminhos errados. Então, essa consciência que você está esperando deles, ela não é sincrônica com o limite, ela demora muito tempo. Ela vem com a maturidade deles. Pode ser que não venha nunca em alguns espaços. E você se manter lúcido o suficiente para dizer assim: mas eu tenho certeza que era isso que eu tinha que ter feito. Mesmo que eles não aceitem, mesmo que eles digam que é um horror. E por isso é que você também tem que construir essa educação socioemocional com você, tem que se olhar no espelho, conversar com outras pessoas, trocar ideias, né? Mas não espere esse nível de harmonia e de aceitação. Isso aí é da ordem do impossível. Isso do not exist. Isso não existe em nenhuma família. Mas só de ter essa abertura para negociação dos filhos e filhas serem escutados e se sentirem escutados, né? Porque pode ser que a mãe ou o pai fale assim: tá, fala aí. E aí entra para um ouvido e sai pelo outro. Mostre, né, que você tá escutando e que aqueles sentimentos, aqueles argumentos são legítimos. Eu tô entendendo que você tá ansiosa, que você quer muito ir naquela festa, mas é um lugar perigoso. Eu não conheço ninguém, ou agora não dá para comprar tal coisa. Mas poder entender, ó, eu te entendo, mas não dá. Hoje é não. Ter esse espaço para negociação é o espaço da aprendizagem. Sim. A Renata Aventureira aí tem 3 filhas, né? Me achará. E entender que a linguagem com cada um é diferente também, né? Eu acho que essa tentativa, às vezes, da gente falar do mesmo jeito com os 3 pode parecer o caminho mais fácil, mas não necessariamente é, né? Às vezes o mais trabalhoso é talvez o que vai gerar mais resultado, porque são 3 meninas, mas são 3 meninas diferentes, de idade diferente, que provavelmente têm maneiras de você se comunicar com ela que também sejam diversas. Como que não só você cria esse espaço da escuta, mas também esse retorno pode ser diferente para cada uma delas. E essas concessões podem ser feitas também a partir de algumas particularidades de cada vivência, de cada idade. É difícil, e é trabalhoso, e é treta, né, Alexandre? Então, Renata, apesar da resposta ter sido um pouco desanimadora, talvez, espero que você tenha conseguido ter um pouco de colo e não deixe de ouvir os próximos episódios.
Gente, então esse foi o nosso primeiro episódio do podcast. E agora a gente já tá mais relaxado, estamos rindo, conversando aqui. Foi muito bom ter esse papo. Não é à toa que a gente escolheu o Alexandre para inaugurar esse espaço, porque é alguém que deixa a gente muito confortável. Imagino que para vocês que estejam ouvindo também. E a gente volta a relembrar para todo mundo seguir o Live no Instagram, então @inteligência de vida. O Alexandre também tem um podcast, então acompanhem, que é sempre muito inspirador ouvir o Alexandre. Então, Cartas de um Terapeuta. E tanto com o Live quanto com o Alexandre, vocês podem continuar acessando conteúdo sobre socioemocional, sobre essas relações parentais e outros muitos temas que vão surgir aí ao longo desses próximos meses. Então, obrigada a todo mundo e até a próxima. Meninas, muito obrigado, vocês foram ótimas, foi uma delícia. Eu acho que isso aqui é mais um instrumento valioso que vocês estão construindo dentro desse ecossistema de práticas do Live para apoiar as famílias e as escolas. Parabéns. A gente está há tanto tempo nas escolas, nas famílias, discutindo a educação socioemocional. Pra gente, educação é algo sério e tem uma função de fazer com que seja uma sociedade melhor para todo mundo. Então, se a gente tem conhecimento, que esse conhecimento ele seja compartilhado com todo mundo. Esse é o nosso propósito. O nosso podcast vai ser quinzenal, então não deixem de colocar o sininho para poder acompanhar todos os episódios. Obrigada, gente! Esse podcast é produzido por Rádio Flutuante, apresentado por Joana London e Renata Ishida, direção Jordano Nader, pesquisa e roteiro Bianca Blues, edição e mixagem Vitor Bernardes, trilha original Pedro Leal Davi, locução Márcia Frederico, produção executiva Marcos Quental, produção Live Alexandra Vidal, arte de capa Pedro Vinícius Siqueira.